Eu também sei. Valeu, galerinha. Não gostava do meu segredo. Página 48, uma tarefinha light aí pra gente começar. Área do setor circular, ele começa falando. Um setor circular AOB é a união de dois pontos contidos nos raios AO e BO com os pontos do círculo que estão no interior ou exterior do ângulo AOB. Então ele fez uma circunferenciazinha, pegou uma fatia dessa pizza aí, como a gente falou, ângulo alfa, que é um raio R, origem ou centro do círculo, ponto A e ponto B. E aí ele pintou de amarelinho essa parte aqui. Claro que ele poderia ter pintado a parte externa. Foi o que ele disse ali no texto. A região pintada do círculo é conhecida como setor circular. Tem um arco correspondente de medida L e um ângulo alfa. Tu vê, ó, esse tamanho daqui até aqui, ó, é L, este arco. Quando eu discuti a fórmula para calcular a área desse tipo de figura, eu não falei sobre o arco. Mas às vezes a questão pode incluir o arco ali, né, na hora de fazer uma relação. Sabendo que uma circunferência ou um setor circular tem arco tal, determine sua área. Em vez de ele dar o ângulo alfa, ele pode dar o arco. Né? Então a gente tem que conseguir fazer uma regrinha também usando o arco, se for necessário. Com base na figura, a quanto equivaleria a área do setor circular em relação à área do círculo C? Alfa igual a 360 graus. A ideia aqui seria tu lembrar da aula passada, onde eu falei para vocês que a área πr ao quadrado, quando o ângulo é o ângulo completo, uma volta toda, 360 graus. Então, se o ângulo for 360 graus, a área é A. Faz o cruz credo, que é loucura, na verdade, né? Porque dá para simplificar por 1 aqui. E é óbvio que a área vai dar o πr ao quadrado. Mas deixa eu ver qual é a pergunta que ele fez mesmo. Com base nos itens... Não. Com base na figura, a quanto equivaleria a área do setor circular em relação à área do círculo? É igual a área. E a justificativa está aqui, a minha conta. Ó. A área do setor fica igual a área do círculo. A sensação que eu tenho às vezes é que a galera não está lendo a pergunta, a galera bota qualquer coisa mesmo. Pai, olha o que teu filho tem escrito, olha todo santo dia, olha essa apostila, olha esse caderno, manda dormir cedo, 8 horas por dia pelo menos, é só o que eu preciso, pai, só. Porque quando eu fui atender algumas pessoas, a galera me perguntava, eu entendia que a galera estava preocupada com a conta, né, para poder responder. Mas o que eu sinto que depois que eu passo olhando é que não, a galera simplesmente escreve qualquer coisa. Tem gente que vai lá e escreveu assim na resposta. Pronto. O que está acontecendo com a vida dessa pessoa? Ela acha realmente que 360 é a resposta? Será que ele perguntou alguma coisa que a resposta poderia ser 360? Então, e aí, pai, se tu perceber que teu filho está fora do rumo, vem conversar com a gente, com a coordenação, obriga ele a vir no apoio. A galera não tem vindo no apoio. Geralmente quem vem no apoio é aluno que está com relativa facilidade. A galera que está mal das pernas não vem no apoio. Pai, tu só tem a obrigação de mandar o teu filho estudar. Não estou te pedindo muito, né, pai? Porra. Então, por favor, gente, é decepcionante em alguns casos ver gente bonita e capacitada, inteligente, se arrombando, indo pro lado negro da força. Esses dias outro professor ele comentando que um aluno dele encontrou no posto de gasolina, um aluno dele. E ficou magoadérrimo, super decepcionado. É triste pra qualquer um, cara. Sabe? É muito triste quando tu não vence porque tu vadiou. Não vence na vida por preguicinha. Isso é nojento, me perdoa. B, alfa igual a 180. Deixa eu ver. Vou fazer primeiro a continha para descobrir qual é a área. Quando for 180, a área é A. Dá para simplificar aqui. Dá 2 e dá 1. Multiplicação cruzada. Fica πr ao quadrado sobre 2. E isto não responde a pergunta. Isso é só o cálculo para responder a pergunta. Se tu não respondeu a pergunta, não entendo o que está acontecendo na tua vida. Está com preguicinho, só pode ser preguicinho. E vai dar problema isso na tua vida. A área do setor
fica a metade da área do círculo. O que é assustadoramente óbvio, né? Porque se o ângulo for 180 graus, então eu estou fazendo isso aqui, né? 180 graus, claro que eu estou querendo é a metade do círculo. Então tu vê, por mais bobo que, né, que o problema fosse, por mais que tu soubesse a resposta, se tu não escreveu, torna tudo pior ainda. E eu na tua idade, eu também era vadio. Fui fazer o menor esforço possível. E meu pai me garantia, não, tá dando tudo certo. Ó, tá dando tudo certo, a vida tá ótima. Teu colégio é maravilhoso. Não fica preocupado. Eu ficava preocupado. Pai, será que não vai dar merda no meu futuro? Não. Tá, então cuidado, meu querido. Pai, não se iluda, pai. Vamos ser honestos com as crianças aqui. Alfa igual a 90 graus. Ó, e agora? Πr ao quadrado é a área quando o ângulo é total, 360. 90 graus, o ângulo é a área A. Cruz credo, não, vou simplificar por 90 primeiro, fica muito mais gostoso. Multiplicação cruzada termina em 4 πr ao quadrado sobre 4. Logo, nesse caso, a área do setor fica 1/4 da área do círculo. Então era muito fácil essa parte, era esperado que todos conseguissem. Mesmo quem não veio na aula, se lê a apostilinha, inclusive a parte anterior ali da área da circunferência, né? Outra, essas aulas já estavam na internet, então se o cara tiver boa vontade, sabe, pai, de ir lá assistir a aulinha, ele mesmo quem faltou, que veio com essa desculpinha, eu faltei, então, ó, não me perdoa, era só querer, pai. Com base nos itens anteriores, a área do setor circular é direta ou inversamente proporcional ao ângulo alfa. Deixa eu ver, pera aí. Quando o ângulo caiu pela metade, a área caiu pela metade. Quando o ângulo caiu a 1/4 do que era, a área passou a ser a 1/4 do que era. A A é diretamente proporcional. Como ele queria justificativa, tá ali, ó. Diretamente proporcional, pois para o dobro do ângulo alfa, a área dobra. Pronto, olha que não cai a mão do cara quando quer justificar. Simples assim. O comprimento L do arco é direta ou inversamente proporcional ao ângulo alfa? Justifique. Opa! Deixa eu pensar. Para 360 graus, o arco desta circunferência toda seria quanto? 2 πr. Se fosse 180 graus aquele ângulo, seria metade, faz sentido, a metade seria πr. E se fosse 90 graus? πr sobre 2. Isto mostra que para o dobro do ângulo é o dobro o arco. Para 4 vezes maior o ângulo, é 4 vezes maior o arco, mostrando que é diretamente proporcional. Ele pede para justificar? Pede. Diretamente proporcional. Pois para um ângulo, pois para um ângulo 4 vezes maior, o arco é
4 vezes maior. Simples assim. Certo? Eu também sempre disse a vocês, né? Não adianta só fazer ou não fazer. É obrigado a corrigir. Isso, se não tiver corrigindo, também perde pontinho de participação. Ai, meu Deus. Garoto. Não, só estou vendo se tu está corrigindo. Muito bom, hein? Galera, cuidado, hein? Quando a gente diz grandezas diretamente proporcionais, não adianta dizer que uma aumenta, a outra aumenta. Não adianta, tá errado, tá? Tem que dizer que se uma aumenta 2 vezes, a outra aumenta 2 vezes. Se uma aumenta 3 vezes, a outra aumenta 3 vezes. Certo? Corrige direito o último item ali, cara, que copiou mal e porcamente. Tu vê, né, cara? O cara tem que... O cara, porra, eu vou ficar ficando louco. Acho que eu tenho que parar de dar aula. Tô fazendo mal isso. Porque é inacreditável, né, cara? A galera não tá nem aí pra hora do Brasil mesmo. Que tristeza. Mas eu tenho uma certa prazer em fazer essa parte aqui. Então, beleza. Tem que corrigir certo. Não me façam de idiota que eu fico revoltado com isso. Corrigir certo. Fingir que tá prestando atenção na aula não me serve nada, pai. Vamos que vamos. Tu viu, né? Botei bonitinho ali, ó. Tu viu que aqui eu usei o dobro ali, eu usei 4 vezes, né? Que idiota que eu sou, né? Podia ser 1 milhão de vezes, pois quando é 666 vezes maior, fica 666 vezes maior. Dizer que se um aumenta, o outro aumenta, não quer dizer que é diretamente proporcional. Só quer dizer que é proporcional, mas não diretamente. Diretamente tem que ser exatamente a mesma quantidade para um e para outro, senão a justificativa fica inválida. Muito bem. Página 48 ainda. Ele vai lá e pede. Ah, ó, isso ali é muito importante, cara. Ó. Como a relação entre as medidas do ângulo alfa, arco L e área A do setor circular são proporcionais, então pode-se expressar, são diretamente proporcionais, a apostila também deu uma mancadinha, então pode-se expressar. Tu entendeu por que ele disse isso aqui então? Ó, AS, área do setor circular, sobre πr ao quadrado, é igual a alfa sobre 360, que é igual a L sobre 2πr. Todos entenderam a origem disso aqui, né? Porque se tu não entendeu, tu só tem a obrigação de manifestar, professor, não entendi onde é que vem aquilo ali. Aí eu vou lá e te explico. Eu pedi pra galera do primeiro B fazer uma leitura lá, primeiro A, primeiro B, e aí li uma frase ali no meio da apostila, que eles deviam ter lido, né? E eu peço para eles, qualquer palavra que tu não entender, tens obrigação de anotar e vir discutir. É para isso que o professor serve, certo? Aliás, informo a vocês que acabou essa história de eu ler a apostila para vocês. Essa vai ser a última apostila que eu vou ler. Próximo trimestre, tu vai ter a tarefa de estudar o capítulo, eu chego no outro dia tirando dúvidas e fazendo exercício. Que nem a aula moderna do século XXI. Vai acabar a aula, vou parar de rasgar o teu dinheiro, pai. Vou parar com essa babaquice. E só vou voltar a ler a apostilinha, que é a aula arcaica nojenta, só quando muitos pais vierem reclamar. Muitos pais que não entendem de educação se unirem e falarem, nós exigimos que o professor Otávio volte a rasgar o nosso dinheiro e leia a apostila no quadro. Que os nossos filhinhos não estão conseguindo aprender com a leitura em casa. Aí eu vou voltar atrás e vou voltar a entregar um serviço nojento, que é ler a apostila no quadro, certo? Mas então o nosso projeto para o segundo trimestre é acabar com leiturinha de apostila no quadro. Tu lê, tu vem com as dúvidas e aí nós vamos dominar o mundo. E nós vamos chegar tirando dúvida e fazendo exercício, certo? E aí então uma das perguntas poderia ser, professor, de onde é que vem essa fórmula aí? Me explica de onde é que saiu essa fórmula. Essa seria uma pergunta interessante, mas como todos entenderam, não vamos precisar abordar essa parte. Página 48 ainda. 1. A região destacada na figura é chamada de coroa circular, pois é limitada por 2 circunferências concêntricas. Sendo 2 centímetros e 4 centímetros a medida dos raios das circunferências, determine a área da coroa circular. Meu Deus! Nós vimos na sala de aula, e na verdade no fundamental a gente já discute isso, que para calcular a área de uma coroa circular, tu pega a área maior e subtrai a área menor. Nem precisa colocar o π em evidência. Quando um deles valia? 4, né? E o outro valia? 2. 4 vezes 4 na matemática profunda. 16π menos 4π. A igual
12π, porém ele pediu para usar o π como? Então, trabalho absolutamente tranquilo, né? Duas casas após a vírgula, 37,68 centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Então observem como vai ser simples, né, as questões que eu vou te cobrar na prova, tudo questãozinha tranquilinha. Eu digo no fundamental, não é piada não, tá galera? Se for olhar ali lá no 8º ano, tinha questõezinhas na tua apostila que trabalhavam essa ideia. Exatamente assim, sem tirar nem pôr. Por isso que a gente já esperava até que a gente pudesse ir um pouco mais além aí no ensino médio. Vamos ver se acho que as próximas questões já são de nível de ensino médio. Essas primeiras aqui estão de fundamental, pelo que eu vi. Um círculo com 5 centímetros de raio tem um setor circular cuja área é limitada por um ângulo de 30 graus. Determine a medida da superfície desse setor circular. Pô, peraí, cara, a área é πr ao quadrado é para uma circunferência completa, para um círculo, 360 graus. Se for 30 graus, a área é A. Dá para simplificar antes de fazer a regra de 3, divide por 3 dá 12, divide por 3 dá 1. Multiplicação cruzada fica πr ao quadrado sobre 12. Aí é só substituir os valores. Uma regra de 3, é assustador. Π, ele pediu para usar 3, o raio 5 ao quadrado sobre, simplifica por 3 em cima e embaixo, área igual 5 vezes 5, 25, 25 quartos, 12,5, 6,25, eu vou botar aproximadamente ali, porque o π igual a 3 é pesado, né? 6,25 o quê? Centímetros quadrados, perde 1/10, se não botar unidade, se tu errar a multiplicação ou a divisão, tu perde tudo. Mesmo que tenha acertado essa parte da matéria nova, né, tu já está numa idade que eu não posso aceitar mais erro de multiplicação. Tem gente ainda perdendo bastante ponto com essas multiplicações mal feitas, tomem cuidado. Questão 3. Bandeira do Japão tem um formato retangular com um círculo vermelho ao centro que representa o Sol. É chamada pelos japoneses de Nishoki, bandeira do Sol, ou Hinomaru, disco solar. Meu japonês está afiado. Aliás, todo cara que fez um pouquinho de judô na vida, né, aprendeu alguma coisa de japonês se o professor era minimamente decente, né? Muito bem, garoto. Adoro contar em japonês até 10. Aí tinha um amigo meu que era descendente japonês, ele me ensinou uns palavrões também, mas eu não vou poder compartilhar com vocês. Uma comunidade japonesa resolveu confeccionar uma grande bandeira do Japão com 30 metros de comprimento e 20 metros de largura, sabendo-se que o diâmetro do círculo vermelho equivale a 3/5 da largura da bandeira, determine, dado, considere π igual a 3 a 14. A área em vermelho da bandeira é um círculo, não é, pô? Então é πr ao quadrado, só que eu tenho que descobrir quanto é que é esse raio. É 3/5 da largura, é 20. 3/5 da largura, e a largura é 20. 20 vezes 3/5. É assim que você termina 3/5 de 20, né? É só multiplicar. Fica então 4 vezes 3, 12. Certo? Observem que eu poderia sim ter multiplicado de cima com de cima, de baixo com de baixo, ia dar 60/5, que dividindo dá 12. Mas muito melhor quando você vai fazer a multiplicação de fração, isso eu ensinei para um guri que está no 6º ano ontem, numa aula particular, que a gente divide primeiro, ó, 20 dividido por 5 dá 4, ó, aí 4 vezes 3, 12, certo? Isso faz toda a diferença quando tu vai multiplicar frações grandes. Se tu não simplificar antes, pode simplesmente não dar tempo de fazer a conta. E se tu simplifica, às vezes sai de cabeça, instantaneamente. O vestibular faz isso toda hora para distinguir, né, quem mancha e quem não mancha da brincadeira. 12. 12 é o quê? Diâmetro. Oh, então é o diâmetro. Se eu quiser colocar ali, isso seria 6. Ou então eu poderia usar essa outra fórmula aqui, ó. Área igual a πd ao quadrado sobre 4. Concordam comigo? Então, para provocá-los, eu vou fazer com a fórmula da área da circunferência com o diâmetro e não com o raio, só por provocação. Porque ele disse que, ó, sabendo-se que o diâmetro do círculo vermelho equivale
equivale a 3/5 da largura da bandeira. E lá em cima falava que 20 metros de largura. Certo? Aí eu calculei o diâmetro. Como eu quero usar o diâmetro para provocá-los, eu vou colocar ali na fórmula então π vezes 12 ao quadrado sobre 4. Área igual a π vezes 144 sobre 4. Área igual 72,36. Deu 36π. Que é o que teria dado se eu tivesse usado 6 no lugar do R, né? 6 vezes 6, 36. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, eu estou aberto, tá? Não se esqueçam, sair por aquela porta com dúvida é uma grande idiotice. É a maior cagada que tu faz na tua vida. Sair por aquela porta com dúvida. Certo? O triste é ter certeza que tem um monte de gente que não entendeu uma passagem ali e vocês não quererem perguntar, né, cara? Mas hein, aí tu merece ficar com a dúvida, não tem problema. Professor, Pois não. só tem que dividir por 4. Ah, garoto, parabéns! Mas deixa eu ver, por que eu dividi por 4 e não por 2? Mas o diâmetro é só o dobro do raio. Mas tá quadrado? Pois então, mas tu que sabia poderia ter ficado quieto. Só queria confirmar que tem um monte de gente que não sabia. Mas parabéns, é porque eu te conheço, entendeu, Johan? Mas tem um monte de gente que provavelmente não saberia explicar por que está dividido por 4 e não por 2. Certo? E tu não ia perguntar, tu vê, cara, por que fazer isso com a tua vida, cara? É só pra isso que eu te sirvo, pra criar dúvida. Pra ler a apostila eu não sirvo, cara. Tu lê melhor em casa. Certo? Então, ó, como tá o... Na verdade eu vou fazer a deduçãozinha ali, já que o amigo perguntou, fiquei todo bobo. Ah, é isso que eu preciso, alunos que perguntam. Então, ó, πr ao quadrado é a área de um círculo. Porém, o diâmetro é 2 vezes... Se eu quiser substituir o raio pelo diâmetro, o diâmetro dividido por 2 é R. Isola numa, substitui na outra, π, quanto é que vale o R mesmo? D sobre 2 ao quadrado, como o Johan tinha certeza, olha lá do que ele estava dizendo, ó. Sobre 2 vezes 2, 4. π d ao quadrado sobre 4. Então, apesar de o diâmetro ser o dobro do raio, em função de ele estar elevado ao quadrado, a fórmula tinha que aparecer um 4 ali embaixo. Fiz uma questão esses dias no terceirão e um monte de gente não tinha entendido por que a fórmula virou π d ao quadrado sobre 4. Certo? E gente que tem matemática razoável boa. Como eu sei que tem bastante gente aqui que tem uma matemática básica bem meia boca, eu tinha certeza absoluta que muitos não tinham entendido o porquê do 4, talvez nem tenham pensado sobre isso, né? E estavam assim, pais, ó. Não é bom para o futuro do teu filho isso, não é bom, não é bom. Parabéns para os poucos que estavam ligados na parada. Parabéns pela tua humildade, que às vezes mesmo sabendo quis perguntar para levantar a bola. Muito bem, garoto, eu chutei. Buf. Muito bom. Isso foi só a letra que ainda está incompleta, porque ele pediu para usar o π como que multiplicando 113,04 metros quadrados. Pô, que bandeira gigante, hein? Só a parte vermelhinha tem 100 e poucos metros quadrados. A área total da bandeira, isso é uma piada. Claro, é um retângulo, né? Área de retângulo, base vezes altura, com certeza. Letra B. Aliás, agora já estamos na página 49. Base vezes altura, 20 vezes 30, o que dá 600 metros quadrados. Só o japinha para fazer uma bandeira dessa mesmo. C. A área em branco da bandeira. Com certeza eu pego a área total, subtraio a área, né, da bolinha ali. Pego a área total e subtraio a área do círculo. A área total foi 600, a área do círculo foi 113,04, o que dá 436,96. Obrigado, muito obrigado mesmo. Agilizou bastante a minha vida. Confere, galerinha. Questão 4. O que vamos? Uma bela manhã para aprender matemática. Uma metalúrgica utiliza chapas de aço quadradas de 8 por 8 para recortar formas circulares de 4 metros de diâmetro, como mostrado na figura. A área da chapa que resta após a operação é de aproximadamente, dado, considere π como 3,14. Pode falar que eu faço, Boquinho. Calcular a área total, área de cada círculo de... Beleza, então é
quadrado, né? Então fica 8 ao quadrado. 64 metros quadrados é a área original da chapa. Como é que é a área do círculo mesmo? Πr ao quadrado. E qual é o raio desses círculos? Isso, ele falou que o diâmetro é 4, né? Ele poderia ter deixado o aluno para concluir isso através da figura, né? Ficaria mais bonitinho. Em vez de ele falar o diâmetro, o aluno que se vire. Ele olha ali, né? E verifica que tem duas circunferências no total de 8 metros. Então cada diâmetro é 4, cada raio 2, né? E ele pediu para usar o π como... Muito obrigado. Ficaria 4 vezes 3,14, 12,56. Isso é uma delas, né? Porém, nós vamos recortar 4. Então, a área total a ser recortada... 50,24 metros quadrados. Que coisa boa. E aí, então, 64 era o que eu tinha na chapa. Cortei 50,24, restou 76 metros quadrados. 13,76, letra B. Então tu vê, cara, ó, é light essa matéria aí, é light. É raro a gente pegar uma questãozinha um pouquinho mais apimentada. Continuando ainda na página 49. Questão. Isso aí eu acho que começa a ficar melhorzinho, vamos ver. Pois não. Eu não poderia ter usado aquela fórmula do lado sobre 2πr. Lado sobre 2πr. Aquela fórmula lá, pois é por isso que era importante a gente ter entendido a origem daquela fórmula ali. Por incrível que pareça, cara, essa fórmula L sobre 2πr, ela não existe. Tu viu como era importante ter me perguntado como é que veio aquela porcaria? Senão dá merda logo em seguida, cara. É isso, era só ter humildade. Professor, realmente eu não entendi de onde é que veio aquilo. A gente vai lá e explica. Esta fórmula L sobre 2πr simplesmente não existe. Professor, mas ela tá ali. Não viaja, ela não tá ali. Tá doido. Se tu pega uma tripa dessa aqui e copia só uma parte dela, acabou. Jogasse fora tudo que eu te ensinei de matemática. Licença, minha querida. Próxima, já pode preparar, pode ir arrumando material aí que vai vazar. Só mais uma dormidinha. Eu só estou fazendo isso porque já foram várias. E eu estou preocupado com o teu futuro. Então olha só, galera. Se quiser, tu pode usar essa fórmula aqui, ó. Essa existe. Tá vendo? Isso igual a isso existe. Se tu quiser, tu pode usar essa fórmula aqui, ó. Isso existe. Agora, isso assim, solitário, como se significasse alguma coisa, não existe. Certo? Até porque essas fórmulas nasceram das regras de 3 que nós estávamos fazendo na questão anterior. Por exemplo, essa primeira fórmula aqui, ó. A área de um círculo todo é 360 graus, o ângulo interno desse círculo, né? Se eu pegar ali e fizer aquele ângulo todo ali, né, dá 360 graus. Aí a fórmula é πr ao quadrado que eu deduzi para vocês. E se fosse um ângulo menor alfa? Qual seria a área, então? Aí tu faz a multiplicação cruzada nessa regra de 3, tu descobre que 360 vezes área é alfa vezes πr ao quadrado, que se eu quiser eu posso deixar naquele formato ali, né? Eu posso deixar A dividido por πr ao quadrado é igual a alfa sobre 360. Nasceu uma parte daquela fórmula. Outra. Não me interessa o aluno decorar essa fórmula, amanhã ele já não vai lembrar dela. E eu não vou botar isso na prova e não vai estar no vestibular. Então o que me serve é o aluno saber fazer uma regra de 3 boba, né, galera? E puf, se precisar fazer a coisa acontecer. Como é que apareceu aquela outra parte maldita ali então? Pera aí, uma circunferência que tem 360 graus tem um arco de 2πr. E se não for 360 graus, se for um ângulo alfa, qual é o arco? Vou chamar de arco. Faz o
escreve. Fica como? 360 vezes o arco, ele chamou de L o arco, né? Vou chamar de L também, pronto. 360L é igual a 2πr alfa. Se eu quiser o L, eu posso isolar ele, ou então eu posso deixar como a apostila deixou, só para poder fazer aquela tripa ali, justificando então a origem da fórmula. Então cuidado, a fórmula L sobre 2πr não existe, certo? Então perguntem, manifestem, reflitam sobre aquilo que vocês leram, anotem as dúvidas depois da leitura, para que na próxima aula o professor discuta cada passagem da apostila com vocês. É o mínimo do mínimo que a gente precisa fazer para ficar fera aí na matéria. Muito bem, então deduzimos a fórmula que eu provei que muita gente não tinha entendido a origem. E era, eu tinha pedido, né, cara? Pô, pergunta, cara, pergunta. Não teve uma boa alma que se dignou, professor, por favor, explica. Passou. Agora vamos lá, questão 5. A figura representa o logotipo de uma empresa em que B é igual a A sobre 8. Deixa eu ver, logotipo esquisito esse. Parece um setor circular com 20 graus de ângulo central. Aqui é A e aqui é A. E embaixo tem um outro tipo, um retângulozinho, um outro formatinho, 2A e ali vale B. Ele me garante que o B é igual a A sobre 8. Este logotipo será produzido na nova sede com flores no jardim de entrada, com A igual a 16 metros. Qual é a área aproximada a ser ocupada pelo logotipo desse jardim? Use π igual a 3,14. Essa parte do retângulo, né, galera, tem obrigação de conseguir, né? Já que o A vale 16, 2 vezes 16, 32 metros. E já que o B é A sobre 8, 16 dividido por 8, então o B vale 2. A área da parte retangular, 64 metros quadrados. Olha que rapidinho que foi. Só falta a área do setor. Se fosse uma circunferência inteira com ângulo de 360 graus, seria πr ao quadrado. Como é 20 graus, é A. Simplifica por 10 em cima e embaixo, por 2 em cima e embaixo. Fazendo a regrinha de 3 ali, fica πr ao quadrado sobre 18. Ele pediu para usar o π como 3,14. Quanto é que era o raio? É o A, né? Que é 16 ao quadrado sobre 18. A igual... Quanto tempo eu tenho, galera, de aula? Tem 5 minutos, ó. 4. Então vamos lá. Usando um pouco de tecnologia. 16 ao quadrado nós já conhecemos, é óbvio. 3,14, 18 divide 44,65? Ó, galerinha, 44,65777. Então o ideal seria arredondar para 44,66, né? A gente arredondaria aquele númerozinho ali só para ficar mais bonitinho. Metros quadrados. Ele pedia a área. Ele queria a área total, não queria? Então basta somar. Pega a área 1, pega a área 2 e soma elas para achar a área total. Nós teríamos então 108,66 aproximadamente metros quadrados. Show de bola! Só não entendi o porquê que ele falou que tinha que usar instrumentos ali. Tá vendo que tem ali instrumentos? O cérebro talvez, né? O maior dos instrumentos. Questão 6. Questão 6. E última. Essa é a melhorzinha, hein? Eu acho que essa é a melhorzinha. É a Federal do Rio de Janeiro, ela tem uma faculdade de engenharia ninja. Além de vários outros cursos interessantes. Peguei uma esferinha ali, ó, e fiz ela se deslocar dessa forma, ó, sempre arrastando pela lateral do quadrado. Um disco se desloca no interior de um quadrado, sempre tangenciando pelo menos um de seus lados. Uma volta completa do disco ao longo dos quadrados divide o interior do quadrado em duas regiões. A região A dos pontos que foram cobertos pela passagem do disco e a região B dos pontos que não foram encobertos. O raio do disco mede
2 centímetros e o lado do quadrado mede 10 centímetros. Determine a área da região B. A região B foi aquela que o cara passou ou não passou? Não passou. Não passou. O segredo é o seguinte, quando nós vamos pegar esse cara e deslocar para cá, ele vai parar aqui, né? E na hora que ele encosta no canto, galera, ó, observem que aquele canto ali, ele não fica encoberto. Concorda comigo? Aí depois eu venho, desloco ele nessa direção, o disco, mas na hora que ele bate ali no canto, o cantinho não fica encoberto. Concorda comigo? E eu venho, deslizo ele para cá, ele vem aqui, cobre toda essa parte, mas o cantinho... E depois, quando esse cara estiver ali, ele vem pra cá, e o cantinho, não. Ou seja, eu vou ter que descobrir essa parte do meio que não foi coberta, concorda comigo? Certo? E aqueles cantinhos ali ainda. O normal, geralmente, é o aluno esquecer daquele cantinho. Ele consegue perceber que vai formar um quadrado não encoberto ali no meio, mas geralmente ele esquece que aquele cantinho também não foi encoberto. Essa questão já é uma questão que eu só colocaria na prova se fosse desafio, certo? Claro que agora que eu expliquei ela já fica menos desafiadora. Mas colocar uma questão dessa sem explicação prévia na minha prova, que tem um nível muito simples, seria só no desafio. Então vamos lá. Esse cara aqui tem 10 centímetros. E ele falou que o raio é 2. Quer dizer que o diâmetro é... Se aqui é 4 centímetros e aqui é 4 centímetros, então aquele quadradinho que vai sobrar lá dentro tem... né? 4 mais 4 é 8, para 10 falta 2. Então 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados não são encobertos. É a parte central que não é encoberta. Como é que eu vou calcular agora aquele cantinho lá? Calcula a área daquele quadradinho, diminui a área do círculo. Boa, gostei. Como é que é? Calcula a área desse quadradinho por círculo. Desse quadrado aqui ou de 1/4 da circunferência? A gente pode pegar a área desse quadradinho pequenininho aqui, né? Certo? Pegar a área de 1/4 da circunferência e subtrair uma da outra, né? Concorda comigo? Mas a gente não quer achar 4 desses cantinhos? Então a gente já pode pegar o quadrado todo, uma circunferência ali no meio, que já vai sobrar os 4 cantinhos, concorda comigo? Certo? Quanto é que é a área de um desses quadrados, já que o diâmetro é 4? 4 vezes 4? 16 é a área do quadrado todo. E eu vou subtrair a área da circunferência, que é π r ao quadrado. 16 menos 3,14, quanto é que era o raio da circunferência? 2 ao quadrado. Bateu meu sinal, né? Maldição! 3,14, 4 multiplica, 16, subtrai, vai dar 3,44 centímetros quadrados. Como já tinha uma parte de 4 centímetros quadrados que não foi encoberta, mais 3,44, a parte não encoberta ficou 7,44 centímetros quadrados. Essa aí era boa. Para o cara visualizar o que estava acontecendo ali, na hora de deslocar aquele disquinho ali, essa era boa, eu confesso. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Reflitam sobre o que vocês pretendem de fato para o futuro de vocês. Não se esqueçam que eu jamais deixarei de cobrá-los. Não interessa quantos anos passem. Daqui a 10 anos nós vamos estar nos esbarrando por aí, não se esqueçam. E eu vou estar perturbando.